Amém, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez. Alguns aqui, a maioria em casa, mas juntos com um propósito de glorificar e prestar culto ao nosso Deus. Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu queria ler Salmos 34, versículo 8, onde Davi diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Davi aqui ele lança para nós um desafio e com convicção, ele tem a certeza que nós veremos que Deus é bom. E nós temos provado isso diariamente. Nesse tempo difícil, nós podemos provar e continuar vendo que Deus é bom. E como somos nós felizes quando nos refugiamos nele. Então que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja nesse Deus Todo-Poderoso. E que as circunstâncias não atrapalhem o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Porque nós temos provado e temos visto que Ele é bom. Eu tenho certeza que você tem provado isso na sua casa. E nós aqui, cada um de nós, temos também provado na nossa vida, nos nossos lares. E nós podemos com convicção não somente falar para o nosso coração, mas para as pessoas ao nosso redor: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E nesse culto nós queremos começar cantando, dizendo que Ele é bom, dizendo que na tribulação nós nos lembraremos dEle, nós nos lembraremos da bondade do Senhor. Então cante, levante as suas mãos, adore a esse Deus, declare a bondade do Senhor. Amém? Eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Declare: cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Tu és bom.
sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Parei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Glórias ao nosso bondoso Deus. Salmo 145 diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Aleluia, nós queremos agora glorificar a grandeza desse Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que em suas mãos governa o universo, aquele que é o Deus da criação, da água, da terra e dos céus, aquele que é o Deus soberano. Nós queremos cantar com convicção, para que o nosso coração se lembre que nós servimos ao Deus, que é o Deus acima de todos e acima de tudo. Amém? Deus da criação, da água, terra e céu. O céu é tua morada, nas alturas glória a ti. Das galáxias és Deus eterno, tu és santo, santo. O universo pertence a ti, Senhor. Santo, Santo, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. Se na escuridão cair, o teu nome eu chamarei. Das galáxias és Deus eterno, tu és santo, santo. O universo pertence a ti, Senhor. Tu és santo, santo. Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu, Deus da terra e do céu.
pertence a Ele. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, ó Senhor da terra e dos céus. 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 Aleluias. Glórias a ti, Deus. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Deus. Glórias ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que reina, está sentado sobre o trono dos céus, rodeado de anjos que cantam e declaram que o Senhor é santo e que não há nenhum outro como tu, Pai. Jesus, Jesus, Jesus. Nós queremos nos juntar aos anjos e declarar que tu és santo, 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 santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus santo, poderoso e majestoso, a nossa estrela da manhã. A ti nós queremos nos render, Pai. A ti nós queremos nos render, Jesus. Leva-nos, Pai, nesse culto, a realmente abrir o nosso coração para o Senhor. Que nós não venhamos a deixar com que pensamentos negativos, com que depressão, com que crises, com que angústia, com que ansiedade venha tomar lugar no nosso coração, mas antes nós venhamos abrir o nosso coração para ti, Pai, para que a tua paz, para que a tua bondade, para que a tua satisfação, para que o teu poder venha sobre nós, e o Senhor nos ministre, Pai. Afinal, em meio a essa tempestade, nós queremos continuar confiando que nós temos no barco o Deus que acalma o mar, o Deus que faz o vento soprar, parar de soprar. Jesus, 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 leva-nos a nos render a ti nesse culto. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se o meu entregar-te, ó Deus, o meu coração da salvação.
se eu não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? O que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Leva-nos a nos entregarmos a Ti, Pai, com a preocupação, com a ansiedade. Com tudo isso que nós temos vivido, Pai, o que nós podemos fazer se não entregar-te a Ti o nosso coração e confiar a nossa vida no Senhor? Porque a verdade é que nós somos como vento passageiro, mas graças nós te damos, porque em Ti nós temos fonte de vida, satisfação, nós temos cuidado, nós temos segurança, nós temos proteção, nós temos, Deus, sustento. Graças nós te damos porque o nosso louvor não depende de situações externas. O nosso louvor vem do Senhor, porque diariamente nós temos provado da Tua bondade. Então eu quero declarar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Pai, sobre o nosso coração, confiança no Senhor, fé no Senhor, no Deus que criou os céus e a terra e que continua reinando e é soberano sobre todas as coisas, Pai. Leva-nos a realmente, Pai, a entregar-te o nosso coração. Jesus, que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração, Pai. Que podemos dizer, que podemos fazer, se não entregar-te a Ti o nosso coração, os nossos anseios, as nossas preocupações, a nossa família, o nosso trabalho. Recebe o nosso louvor, a nossa vida, Pai, e vem com Teu bálsamo de Gileade sobre nós, Pai. Renova as nossas forças, Senhor Jesus, e traz na nossa memória aquilo que nos dá esperança, a Tua palavra, as Tuas promessas, os Teus mandamentos, Pai. É isso que nós oramos agora, nesse culto, e desde já te agradecemos, Pai, porque nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar agora, se acomodar na sua casa. Nós vamos passar alguns recados para vocês, enquanto a gente arruma o púlpito aqui para o pastor trazer para nós a palavra do Senhor nessa noite, nesse culto. Amém? Deus abençoe. Saudamos a todos, a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta noite.
Estamos reunidos para mais uma vez darmos adoração àquele que vive e reina, Jesus Cristo. Já temos louvado, adorado ao Senhor nesta noite e neste momento nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós vamos ministrar uma mensagem nesta noite intitulada Apaixonados por Jesus Cristo. Nós vamos usar alguns textos da Bíblia a partir de João, Evangelho segundo São João, no capítulo 12, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 3. Então, assim a palavra de Deus diz: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amado Pai, nosso Deus, é em nome de Teu Filho Jesus que nós abrimos este livro, a Tua Palavra. Senhor, neste momento, fala conosco, alimenta o nosso espírito, porque por meio de Jesus Cristo viveremos para sempre em Tua presença, para Te dar o nosso louvor, para Te dar o nosso amor. Desta forma, ministra-nos, ó Pai, fortaleça-nos, que nesses dias difíceis em nossa nação e em toda a terra, o nosso coração possa crescer pela comunhão com o Teu Espírito Santo, crescer em Tua presença, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. E neste momento, Senhor, fala conosco por intermédio de Tua palavra. Amém. Então aqui nós estamos diante de um texto que revela a condição de Maria como uma adoradora, como uma pessoa apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos nos evangelhos outros textos correlatos que falam desta mulher. Há sempre uma menção honrosa à condição de Maria como adoradora. No capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, a partir do versículo 38, nós temos também uma pequena narrativa envolvendo a pessoa desta adoradora. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra de Deus. Marta, porém,
andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então temos nesse texto de Lucas, capítulo 10, um enfoque um pouco diferente daquele que encontramos em João. E eu quero fazer um comentário aqui, que Maria era uma pessoa completamente focada no Senhor Jesus Cristo. E Jesus declarou enfaticamente para a sua irmã Marta, que estava ali atarefada, afadigada, ansiosa com muitas coisas, e Jesus lhe disse então que uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diante da brevidade de nossa vida, seria sábio não colocarmos a nossa confiança em nada que não seja eterno, nada que não seja permanente, porque aquilo que é eterno ninguém poderá nos tirar. Tudo passa, os céus e a terra também passarão, mas Deus permanece para sempre. E Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. Então, aqui Maria, como uma pessoa apaixonada por Jesus Cristo, está remindo cada momento, cada oportunidade, assentada ali aos pés de Jesus. E no capítulo 12 de João, esta mulher de Deus, Maria, ela dá um passo à frente. Aqui ela não somente está ouvindo, mas ela rompe determinados padrões sociais, culturais e até mesmo religiosos. E ela unge os pés de Jesus com unguento. O valor deste unguento, que o texto diz que era de alto preço, representava aproximadamente 1 ano de trabalho de um israelita. E ela então derrama este aparente desperdício aos olhos dos homens que ali estavam. Ela derrama este unguento sobre os pés de Jesus Cristo. Mas ela não faz somente isso. Ela certamente solta os seus cabelos, porque era comum naquela cultura, daquela época, que a mulher mantivesse o seu cabelo coberto ou preso. E ela então solta aquele cabelo e
enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus diz que onde o evangelho fosse pregado, o ato de Maria seria mencionado. E nesta noite nós estamos mencionando esse ato de adoração, esse ato de amor. Eu diria que Maria era então uma adoradora apaixonada por Jesus Cristo. É o que todos nós deveríamos ser. No entanto, nós não levamos uma vida linear. Nós temos os nossos altos e baixos. A nossa vida relacional, inclusive no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não deixa de ser marcado por altos e baixos. Assim como enfrentamos crises relacionais com o nosso semelhante, também passamos por crises relacionais com o nosso Senhor. Às vezes estamos mais próximos, às vezes estamos mais distantes. Há um livro muito precioso na Bíblia, que é o livro de Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, e um livro que narra metaforicamente este romance sagrado entre o Senhor e o seu povo, a sua igreja, os seus redimidos. E neste livro de Cantares nós nos deparamos com esta realidade própria de um romance sagrado, as crises relacionais, os momentos de maior aproximação e os momentos onde nos consideramos mais distantes do Senhor. Às vezes estamos mais apaixonados, às vezes estamos mais frios. E então queremos tratar deste assunto nesta mensagem. Gostaríamos muito que a nossa vida tivesse um amor constante, um amor linear durante a nossa experiência espiritual, mas isso nem sempre acontece. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, do versículo 4 ao versículo 9, nós temos uma passagem na Bíblia muito importante. E é o trecho chamado Shema, que é a palavra hebraica para escute. E Deus então diz assim ao seu povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais
de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, este texto, ele nos inspira a respeito da continuidade de nossa relação e de nossa devoção com o nosso Deus. Esta expressão de todo, ela é repetida 3 vezes, enfatizando aqui uma vocação radical. E nesta vocação precisamos depender do Espírito do nosso Deus, para amarmos a Deus desta forma, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Portanto, a nossa relação amorosa com Deus deve envolver todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Assim devemos amar a Deus. A palavra hebraica aqui para amar é ahabde, e quer dizer ardente e veemente inclinação da mente e uma afeição terna ao mesmo tempo. Posteriormente, em Alexandria, o texto hebraico foi traduzido para o grego, produzindo a versão dos 70 ou a Septuaginta. E na Septuaginta usa-se a palavra ágape, que é o amor com o qual Deus nos ama. O mesmo amor com o qual devemos amar a Deus e ao nosso semelhante. É aquele amor sacrificial, aquele amor doador, aquele amor que tudo entrega em favor da pessoa amada. Então, assim devemos amar a Deus. O amor é um chamado, é uma vocação radical de nossa vida cristã. E ele ressalta o sentido absoluto de nossa lealdade, de nossa devoção e compromisso para com o nosso Deus. E queria dizer que este amor que devemos ter a Deus, ele tem basicamente 2 motores. É como um avião bimotor. Para que ele possa decolar, os 2 motores precisam funcionar simultaneamente. E eu chamaria então esses 2 motores do amor: a intimidade e a paixão. E agora eu quero personificar com 2 exemplos bíblicos que nós vamos usar nesta reflexão. Eu vejo na Bíblia o maior exemplo do Novo Testamento de intimidade com Deus. Eu vejo o apóstolo João. Era o mais novo dentre os 12 apóstolos. Era o mais chegado, o mais íntimo. A Bíblia se refere a ele como o discípulo a quem Jesus amava. Isto não quer dizer que Jesus não amava os outros, mas Pedro era mais chegado, mais íntimo. No capítulo 13 do Evangelho segundo São João, quando Jesus menciona
que um dentre eles haveria de traí-lo, os discípulos queriam saber, estavam profundamente curiosos, e Pedro então dá um sinal para João, para que João perguntasse a Jesus. E capítulo 13 de João diz que João reclina-se no peito de Jesus, uma forma íntima, afetuosa de relacionamento. E ele pergunta então, e Jesus então lhe responde quem seria o traidor. Então, João foi o discípulo mais íntimo, mas Maria foi a discípula mais apaixonada. E usando Maria como exemplo, nós podemos encontrar também no livro de Salmos expressões dos salmistas que revelam verdadeira paixão por Deus. Revela emoções intensas dos salmistas enquanto buscavam a presença de Deus. Então, não vamos perder de vista que estamos falando do amor. Partimos lá da Shema, de Deuteronômio 6, e estamos dizendo que o amor decola quando há intimidade e paixão. Algo completamente diferente dos padrões que nós encontramos rotineiramente nas religiões, que são muito mais dominadas pelo formalismo, pela obediência simplesmente de regras, padrões e dogmas religiosos, e tantas vezes esta forma de obediência é praticada de uma forma automática, ritualística, litúrgica, perdendo-se a essência do verdadeiro amor, que é a intimidade com Deus e a paixão que nós devemos nutrir por Ele. Então, eu vou citar algumas expressões dos salmistas, e que são expressões muito carregadas de emoções profundas. Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. Suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? São expressões lindas, expressões poéticas. Nós sabemos que a corça muitas vezes suspira pelas águas, porque as águas representam segurança. São nos cursos das águas que as corças apagam os seus rastros, despistando os predadores, os inimigos. Assim, o salmista, em sua busca amorosa por Deus, ele se identifica poeticamente com a corça. Quantas vezes nós não precisamos buscar a Deus como a corça que procura refúgio
nas águas do Espírito Santo. Amém? Salmo 63, versículo 1. Mais uma expressão apaixonada do salmista. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Veja que na comparação que nós estabelecemos ali entre Marta e Maria, Marta estava ansiosa, afadigada com as coisas deste mundo. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, buscando ansiosamente a presença de Deus, através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Maria estava cheia de sede, de fome por Deus. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu templo. O salmista não queria Deus para alguma ocasião especial de sua vida. Ele não desejava Deus somente para solucionar alguma crise em sua vida. Ele queria Deus numa base diária. Ele queria desfrutar a presença de Deus continuamente. Ele tinha fome por Deus, paixão por Deus, apetite por Deus. Estamos usando aqui uma palavra muito comum, mas comparativamente, onde está o nosso apetite? Ele se refere somente às coisas deste mundo? Se o nosso apetite estiver voltado apenas para aquilo que é mundano e passageiro, nós poderemos enfrentar fome posteriormente na eternidade, porque somente Deus permanece. E através da presença do Espírito Santo em nossa vida e na igreja, nós estamos sendo preparados, discipulados por Deus, para vivermos com Deus na eternidade. Então, se não pudermos desejá-lo aqui, tampouco nós o desejaremos na eternidade. Então, é muito importante que nós estejamos verificando qual é a condição de nossa vida espiritual, de nossa vida cristã. Se o nosso amor, de fato, ele tem esta força propulsora da intimidade e da paixão, ou se não tem. Porque se não tem, nós precisamos urgentemente nos humilharmos diante da presença de Deus para adquirirmos este dom do Altíssimo. Para que não aconteça conosco o que Deus diz ao anjo da igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Aquela igreja era excelente em muitos aspectos, porém o Senhor Jesus disse a ela: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Esta igreja havia começado muito bem,
mas estava caminhando para não terminar bem. A nossa vida muitas vezes é assim, começamos a vida cristã apaixonados por Deus. E aí progressivamente, dia após dia, prova após prova, tentação após tentação, o nosso coração vai se esfriando. Já não encontramos tanta alegria como antes nas coisas do Senhor. Todavia, se nós olharmos mais uma vez para o livro de Salmos, nós vamos ver adoradores apaixonados por Deus. Salmo 149, versículo 2. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, filhos de Sião. O regozijo é uma explosão de alegria, é alegria intensa no Senhor. O regozijo é uma alegria tão intensa que, biblicamente, muitas vezes ela só pode ser expressa através da dança. Muito embora na nossa mente, às vezes formatada no sentido religioso, interpretamos a dança como algo mundano. Vou lhes dar um exemplo muito bonito. Muitos anos atrás esteve entre nós um casal de americanos e a esposa do pastor havia sido bailarina. E ela nos contou aqui que muitas vezes ela se fechava no quarto com Deus, colocava música e adorava e dançava para adorar a Deus. O regozijo, esta alegria, esta emoção intensa que alguém apaixonado por Deus tem, muitas vezes se expressa de uma forma que pode parecer escandalosa para aqueles que estão amortecidos pela formalidade da religião. Aqueles de quem a paixão foi roubada sempre interpretarão mal aqueles que são apaixonados por Deus. A Bíblia narra que o rei Davi, quando levava a Arca da Aliança para o tabernáculo de Davi em Jerusalém, ele se alegrou e, vestido de uma estola sacerdotal, ele dançou diante da Arca da Aliança enquanto ela era levada para a tenda de Davi. E a palavra de Deus narra que Mical, uma das esposas de Davi, olhou do palácio e desprezou ao rei Davi em sua alegria, em seu regozijo. E a Bíblia diz que Deus, por esta causa, feriu aquela mulher com a esterilidade, porque ela não interpretou corretamente a alegria de Davi, porque a sua vida estava entorpecida pelo formalismo religioso. Ela era uma pessoa que havia
perdido a paixão pelo Deus Todo-Poderoso. No entanto, olhamos para os livros de Salmo, para a vida dos salmistas, e nós vamos perceber que eles não se envergonhavam de serem apaixonados por Deus. Eles não se envergonharam de confessar que estavam famintos por Deus, que estavam sedentos por Deus. Eles não se envergonharam de derramar lágrimas e lágrimas quando se arrependiam dos seus pecados e voltavam à presença graciosa do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, amada igreja, nós precisamos tomar muito cuidado para que as nossas tradições religiosas não venham suprimir em nossas vidas a paixão por Deus, que elas não venham suprimir o nosso entusiasmo pelas revelações espirituais da Bíblia. Quanto mais olhamos para a vida dos salmistas, para a vida de Maria, mais nós compreendemos que não podemos desprezar os sentimentos, as expressões apaixonadas de pessoas que amam profundamente a Deus. Nós não podemos viver e praticar obediência a Shema de Deuteronômio 6, se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E para fazê-lo, então, sendo Jesus o nosso assunto dentro de casa, fora de casa, com a esposa, com os filhos, com os amigos, falando daquele a quem nós adoramos, falando daquele por quem estamos apaixonados, aquele que por nós se entregou na cruz do Calvário, aquele que por nós deu todas as coisas que podemos desfrutar aqui e na eternidade, aquele que perdoou todos os nossos pecados, que redimiu a nossa vida da morte e do inferno e da perdição. Como não adoraríamos apaixonadamente este Jesus? Então, amada igreja, temos que tomar cuidado com tudo aquilo em nossa vida que possa estar suprimindo, que possa estar fazendo murchar a nossa vida de adoração. Eu, como pastor, aconselho casais com muita frequência. E você não pode imaginar como a supressão do afeto, a supressão do amor, do respeito, pode afetar negativamente um casamento. Pergunte a uma esposa o que ela acha da falta de afeto, da falta de consideração, da falta de respeito, tantas vezes, do seu marido, do seu parceiro, com quem um dia ela fez uma aliança. Pergunte a ela se ela está satisfeita com esse tipo de amor,
E provavelmente com a resposta virão muitas lágrimas. E isso é igualmente verdadeiro com relação a maridos que não recebem afeto, respeito e amor por parte das suas esposas. Então, por que razão na nossa relação com Deus nós entenderíamos que podemos ter uma relação de formalidades, de ritualismos, de uma relação meramente litúrgica? Não, meus irmãos, nós precisamos voltar a ter intimidade e paixão, e é necessário que seja uma paixão avassaladora, que coloca todas as demais prioridades de nossa vida debaixo da maior de todas as prioridades, que é a nossa relação com Jesus Cristo. Porque esta é uma relação eterna, ela não vai findar com esta vida. Então precisamos resgatar os aspectos da paixão, do afeto, das emoções na relação com Deus. Notem bem que o alvo da vida cristã não é meramente a obediência aos princípios da Bíblia. É muito importante a obediência, mas Efésios capítulo 6, versículo 6, fala da obediência de coração. A obediência não deve começar puramente na mente, ela tem que ser uma expressão do coração. Precisamos obedecer a Deus com alegria. Então Efésios diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então não fazemos a vontade de Deus por medo da punição, por medo da correção que os nossos pecados podem acarretar para a nossa vida. Mas a vontade de Deus fazemos de coração, como para agradar aquele que nos salvou, para agradar aquele a quem nós amamos. Eu fico pensando que os santos do Antigo Testamento, os salmistas, como citamos, expressavam grande paixão ao Deus de Israel em seus salmos. Em Jeremias 31, versículo 33, Deus nos promete que na nova aliança o Espírito de Deus nos daria um novo espírito, um novo coração, e Ele escreveria os mandamentos de Deus aqui nas tábuas de carne do nosso coração. Então, nós, na nova aliança, estamos numa situação de grande vantagem com relação aos santos do Antigo Testamento. O Espírito Santo está em nós para nos conduzir neste caminho apaixonado por Jesus, neste romance sagrado, que foi metaforicamente descrito em Cantares de Salomão, e que agora nós somos os protagonistas deste romance sagrado. Em 1746, um servo de Deus chamado Jonathan Edwards, pastor americano,
e que quando morreu era reitor da Universidade de Princeton. Ele escreveu um livro muito famoso, até hoje estudado, sobre psicologia da religião. Em sua época, a psicologia ainda não existia. Todavia, hoje esse livro é estudado dentro do contexto da psicologia da religião. E este homem de Deus, ele dizia que a verdadeira religião deve consistir em muitos afetos, muitas afeições. E ele diz que sem estas afeições, a religião se transforma em mera formalidade. Nós encontramos nos escritos proféticos, às vezes, Deus quase perdendo a paciência com o povo de Israel e dizendo a eles: não suporto mais a formalidade de vocês, os seus cultos. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Então podemos ser atraídos, seduzidos a uma forma de religiosidade meramente formal, destituída de amor, destituída de intimidade com Deus, destituída de paixão por Deus. Vamos nos lembrar da palavra de juízo que o anjo do Senhor proferiu contra a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A religiosidade daquele povo era indigesta para Jesus. E voltando a Jonathan Edwards, ele quis nos mostrar e demonstrar que não há religião verdadeira, onde não há sentimentos religiosos. As coisas começam no nosso coração. Dizia Conde Zinzendorf, que foi um grande servo de Deus na Morávia, ele dizia que o cristianismo é a religião da cruz e do coração. Há uma frase muito interessante que diz assim: é melhor um bom coração do que muitas cabeças pensantes. Então nós precisamos resgatar as afeições na nossa relação com Deus. Você imediatamente vai se lembrar de que existem muitas igrejas e há muitas religiões onde o formalismo predomina, onde os fiéis já perderam o seu primeiro amor e que criaram um sistema de ensino, um sistema doutrinário para justificar a sua falta de intimidade com Deus e a sua falta de paixão pelo Todo-Poderoso. Muitas vezes as pessoas estão amando mais a Bíblia do que o autor da Bíblia. Às vezes mesmo estão buscando muito mais os dons espirituais do que o doador dos dons. Tantas vezes estão estudando a Bíblia,
estão preocupados em ter uma ortodoxia, uma doutrina correta e irrepreensível, mas estão ouvindo a Deus, estão amando a Deus, poderiam ungir os pés de Jesus, como fez Maria, poderiam oferecer um unguento de grande valor. Muitas vezes a intensidade de nossa paixão por Jesus, muitas vezes ela se revela no tamanho do nosso despojamento, daquilo que oferecemos a Deus em nossas vidas. E note bem, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, estou falando de talentos, estou falando de bens espirituais, intelectuais e emocionais, dos quais fomos dotados por Deus e que devemos então derramar tudo aos pés de Jesus, como foi feito por Maria. Jesus é digno de toda a nossa devoção. Se nós não estivermos buscando intimidade, se não estivermos crescendo na paixão por Jesus Cristo, corremos um sério risco de ficarmos circunscritos a uma religiosidade de formalidades, a uma espiritualidade de faz de conta. Podemos estar vivendo uma religiosidade psicologicamente doentia, psicologicamente neurótica, se o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, não estiver inflamando a nossa alma, o nosso espírito, na busca de uma relação mais intensa e verdadeira com Jesus Cristo. O Jesus que nos salvou é mais do que teologia, ele é mais do que doutrinas, ele é mais do que sistemas religiosos e denominações religiosas, ele é mais, ele é uma pessoa real e ele exige que nós o coloquemos acima de todas as coisas, acima de tudo, e que nós o busquemos, e que nós o amemos, na conformidade da palavra em Deuteronômio 6, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, que tudo o que há em nós, haja em nós para o louvor da glória do Senhor. Glória ao nome daquele que vive e reina para sempre. A paixão por Cristo, se nós não decidirmos cultivá-la, nós vamos acabar perdendo-a. A mesma coisa que acontece no relacionamento de um homem e de uma mulher no casamento. Se eles não cultivarem o relacionamento, se eles não se dispuserem a fazerem todos os esforços para se amarem, para se respeitarem, para se apaixonarem tantas vezes quantas forem necessárias. Se não fizerem isso, poderão perder o que receberam de mais precioso. Então, o mesmo se verifica na nossa relação
com Jesus Cristo. Nós precisamos amá-lo com paixão. Esta palavra amor, ela perdeu muito do seu sentido original na língua portuguesa. Por isso que nós estamos enfatizando nesta mensagem muito mais a palavra paixão. Poderíamos usar dos escritos de Jonathan Edwards a palavra afeições espirituais. E qual seria uma boa tradução para paixão? Seria um sentimento que leva a mente e a vontade a agir, motivando corretamente a nossa vida religiosa. A nossa vida religiosa tem que ser motivada pelo amor. Jamais ela deve ser motivada pelo medo. Jamais pela ansiedade. Ela tem que ser motivada pelo amor. E caminhando para o final desta reflexão, você deveria estar perguntando aí, que está nos acompanhando. Afinal, isso é tão importante, como que eu posso desenvolver maior paixão por Jesus? Você deve estar pensando, o que vou fazer da minha vida? Já que eu estou morno, eu estou passando por uma crise. Há pessoas que às vezes pensam, eu nem sei se sou crente ainda. Às vezes passamos por altos e por baixos, e estes baixos às vezes são tenebrosos. Então, se você está numa situação como essa, eu queria te dar alguns conselhos antes de terminarmos a nossa reflexão. E o primeiro deles encontra-se no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Você que está seco espiritualmente, o Senhor virá como a chuva. O Senhor virá como o resplendor do amanhecer. Então a Bíblia nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deve ser uma busca apaixonada de cada dia. Nós teremos a eternidade para conhecer a Jesus. E não será o suficiente. Ele é maior do que tudo que nós podemos imaginar. Salmo 119, o salmista diz assim, no versículo 18: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, o primeiro conselho que eu te dou é esse: busque conhecer mais e mais o seu Senhor, o seu Deus. Faça de cada dia da sua vida uma aventura espiritual para dentro da vida no Espírito Santo. O segundo conselho que eu quero te dar, e é muito importante: não permita que se forme nenhuma barreira no seu relacionamento com Jesus. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele chama isso de andar na luz. E ele diz assim: se andarmos na luz como ele,
na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se houver algum pecado em nossa vida, devemos confessá-lo, e o Senhor nos purificará. Que não haja em sua vida nenhuma barreira que rompa a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. E um terceiro conselho que eu quero te dar. Compreenda que a tua relação, a tua paixão, o teu amor por Jesus não é fruto de nenhuma conquista pessoal, não é fruto de nenhum merecimento religioso que você tenha, mas é um dom recebido de Deus Pai. E se é um dom, é um presente, nós devemos pedi-lo. Eu, enquanto preparava esta mensagem para entregar a vocês, não sei quantas vezes eu me curvei diante de Deus e pedi isso. Eu quero ser apaixonado cada vez mais por Jesus. Quando eu me converti, eu tinha apenas 22 anos. E eu fiz muitas coisas que aos olhos dos homens foi considerada uma completa loucura. E foi mesmo. Eu estava apaixonado por Jesus. Eu estaria disposto a deixar tudo por Ele. Todos por Ele. Eu estaria disposto. Muitos anos se passaram na vida deste pregador, mas eu quero ainda estar apaixonado por Ele. Ainda que isto possa soar como escândalo para alguns. Aquela atitude de Maria rompendo etiquetas e barreiras culturais, sociológicas e religiosas, ela soltou aquele seu cabelo. Não se importou que pudesse ser interpretada como uma mulher imoral. E ela ali ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. Maria é o exemplo que eu encontro na Bíblia da pessoa mais apaixonada por Jesus Cristo. Como eu já compartilhei com vocês, eu vejo João, o discípulo mais íntimo, mas Maria, seguramente, é a discípula mais apaixonada por Jesus Cristo. Eu encerro esta reflexão citando um fato sobre a vida desses dois discípulos, João e Maria. Quando Jesus estava agonizando ali na cruz, muitos o abandonaram. Todos os apóstolos, exceto João. João permaneceu ali. Maria estava ali. E Maria, mãe de Jesus, assistindo aquela cena tão dolorosa. Jesus era o filho mais velho. Na tradição judaica, cabia a ele a responsabilidade de cuidar de sua mãe viúva. Mas ele estava morrendo na cruz, por mim e por você. Mas ele olha, os seus olhos amorosos não viram nenhum outro apóstolo ali, senão o mais jovem dentre eles, o discípulo a quem Jesus amava, João. E Jesus, nesse momento que
precisava confiar os cuidados à sua mãe, que era uma prioridade cultural e religiosa, e ele era um bom judeu. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E ele confia aquilo que naquele momento lhe era mais precioso na terra, a sua mãe. Ele confia a sua mãe Maria aos cuidados do discípulo amado João. E ali estava Maria, que ungiu os pés de Jesus e que enxugou-os com os seus cabelos. A história não termina aí. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu somente para aqueles que o amavam. E vocês sabem quem foi a primeira pessoa que viu Jesus após a ressurreição? Aquela que ungiu os seus pés e que os enxugou com os seus cabelos. Maria. Eu os convido neste momento a estarem comigo em oração. E nós vamos pedir a Deus este dom maravilhoso da graça, de que possamos nos apaixonar por Jesus novamente, sempre, a cada dia. Não precisamos esperar o mal nos tocar, a enfermidade nos acometer. Nós precisamos desfrutá-lo como a nossa vida, a cada momento de nossa vida. Ele é como o ar que nós respiramos. Nós precisamos dizer a Ele todos os dias aquilo que Ele já sabe. Senhor, nós te amamos. Não podemos viver sem Ti. Como o salmista, como a corça suspira pelas correntes d'água, a minha alma suspira por Ti, Senhor. A minha alma tem fome, tem sede de Ti, Senhor. Nós precisamos pedir, porque Tiago diz que nada tendes porque não pedis. Queremos nos unir em oração nesta hora, para que Deus nos dê um novo tempo de relacionamento apaixonado com Jesus. Que cada um de nós possa ter um vaso de alabastro para nós quebrarmos este vaso e derramarmos o unguento aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos aqui uma comunidade de pessoas apaixonadas por Jesus, os lares serão transformados, a igreja será transformada, a cidade vai ser tocada e abençoada, e a própria nação. E digo mais, tudo que Deus faz, motivado pelo amor de seu povo, tem consequências eternas. Vamos nos unir em oração. Curve a sua cabeça onde você estiver agora. Senhor, nesta noite, não viemos te pedir coisas deste mundo, benefícios biológicos, matrimoniais, relacionais, financeiros. Não te pedimos ouro e nem prata. Nós te pedimos, ó Pai, conceda-nos o dom
em tua graça e misericórdia, de sermos homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo. E que esta paixão, ela possa estar no coração dos pais, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos velhos, dos adultos, das crianças. E que crianças, ainda que na tenra idade, aprendam a te amar. E que se regozijem na tua presença com cânticos, com danças, com hinos de louvores. Senhor, agrada-te de ouvir e de responder a nossa súplica. Dá-nos um coração que te ame desesperadamente, que te ame escandalosamente, que busque uma maior intimidade, uma maior paixão por teu Filho amado, Jesus Cristo, no nome de quem, ó Altíssimo, pedimos que tu venhas abençoar a tua amada igreja, o teu povo seja encorajado, fortalecido, ungido pelo teu Espírito Santo, mesmo que confinados ainda nos lares. Senhor, nada pode confinar um adorador de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, venha abençoar a tua igreja. Ao único Deus, Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, seja a glória e a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a tua amada igreja. Amém. Queridos irmãos, tenham uma boa semana, que nesta semana nós nos encontremos com a graça e com a presença do Senhor a cada dia, a cada manhã em que as misericórdias do Altíssimo se renovam. Também a tua vida seja renovada, o teu lar seja renovado. Receba o nosso grande abraço e o nosso amor fraterno. Amém? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou morto. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras
sente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Calor nesse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é socorroso. Eu quero me derramar diante de ti, Senhor. Aos teus pés quero me deixar. Toda a minha vida no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato.